Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e maravilhoso Pai conceda para cada um de vocês um dia realmente milagroso. E dando continuidade à série de vídeos que falam a respeito dos obstáculos à fé, dos impedimentos à fé, ou seja, daquilo que faz com que a nossa fé não funcione, hoje falaremos sobre mais um impedimento, que são os ensinos errados. Ensinamentos errados. De repente você é vítima de um ensinamento errado. Você é uma pessoa boa, de bom coração, de boa índole, uma pessoa que quer conhecer a Deus, que quer as coisas de Deus, mas devido a ensinamentos errados, que podem ser até ensinamentos religiosos, mas não são ensinamentos que batem com a Bíblia, isso vai fazer a sua fé não funcionar. Porque a Bíblia ensina que a única fé que funciona é a fé baseada na palavra de Deus, é a fé na palavra do Senhor. E onde é que nós encontramos a palavra do Senhor? Na Bíblia. A Bíblia é a única fonte de palavra de Deus. O que vem fora da Bíblia não traz a fé verdadeira, traz uma ilusão religiosa ou traz alguma coisa nesse sentido, mas fé que opera milagres só vem quando você tem conhecimento da palavra de Deus. E quando você conhece a palavra de Deus como ela é, os ensinamentos errados vão sendo eliminados. Aí vem aquela fé que funciona, tá bom? Porém, antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para o YouTube avisar você quando lançarmos um vídeo novo e se você quiser aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Vou ler para você um texto muito conhecido que você sabe até de cor, né? Olha só. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32, diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, nós conhecemos de memória, Nem precisamos ler aqui, mas eu vou ler, olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, isso aqui foi pronunciado pelo Senhor Jesus. É Ele que está revelando isso. Quando a gente conhece a verdade, então nós temos que saber de qual verdade ele está falando, porque a verdade só existe uma, Mas ele está se referindo à palavra de Deus. Quando nós conhecemos, ele fala, E vocês vão conhecer a verdade, então essa verdade nós conhecemos pela palavra de Deus, a Bíblia. É aqui que nós temos a verdade. Quando nós começamos a conhecer o que a Bíblia diz ao nosso respeito, quando nós começamos a conhecer o que Deus pensa e diz ao nosso respeito, quando nós começamos a conhecer quem nós somos em Cristo, o que Jesus fez por nós na cruz, o que é o nosso direito no mundo espiritual, quando a gente começa a conhecer as promessas do Senhor para a gente, Quando a gente começa a conhecer quem é quem no mundo espiritual, quem é Satanás, que é o enganador, o mentiroso, quem é Deus o Pai, aquele que nos ama, quando nós começamos a conhecer o que Deus faz e o que Deus não faz, e também o que Satanás faz e o que não faz, então essa verdade, esse conhecimento, ele começa a nos libertar, exatamente como o Senhor Jesus falou. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando não se conhece a verdade, o que acontece? Olha aqui a referência bíblica, olha no livro do profeta Oséias, olha aí, ali é dito o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo de Deus, isso é Deus falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, sem o conhecimento de Deus pela Bíblia, nós só podemos conhecer Deus pela Bíblia. É a Bíblia que revela o Deus verdadeiro, Então, sem conhecer o que está na Bíblia, nós ficamos escravos dos demônios que se fazem passar por Deus, dos demônios que se fazem passar por anjos, dos demônios que se fazem passar até pelo Espírito Santo, enganando a pessoa. Então a pessoa fica ali escravizada, a pessoa fica doente, não sabe por que está doente.
né? A pessoa fica doente e ela acha que é Deus que está mandando a doença. Isso é ensinamento errado, porque a Bíblia fala o contrário. Mas, voltando no texto lá, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando o povo de Deus começa a conhecer a verdade, essa verdade, ela paralisa a destruição, ela começa a reverter, inclusive, aquilo que foi destruído. Então, temos que conhecer a verdade da palavra de Deus. Você quer ver alguns ensinos errados a respeito da palavra de Deus? Olha só, primeiro ensino errado, que a doença vem de Deus, ou que Deus coloca a doença na pessoa para provar a pessoa. Olha que coisa mais maligna. Só que esse é um ensinamento pregado em muitas igrejas evangélicas. Tem igreja evangélica que fala isso, a pessoa ficou doente, é Deus que está provando. A pessoa fala, eu estou na prova. Não. Olha só, a Bíblia fala que o Senhor Jesus andou por todo lado, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Curando, não colocando doença, tá? A Bíblia fala mostra que todas as pessoas que com fé e sinceridade se achegaram a Deus foram curadas por Ele. E Ele não colocou doença em ninguém. Pode ler o Novo Testamento inteiro. Ele não colocou doença em ninguém. Outra coisa, para que Deus vai provar uma pessoa com doença? A pessoa vai dizer, para ver se eu vou ficar fiel a Ele, para ver se eu vou ficar confiando nele, talvez Ele queira me ensinar uma lição. Escuta, criatura, presta atenção. Nós sabemos que Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas no passado, presente e futuro. Você acha que Ele não sabe se você vai aguentar ou não vai aguentar? Você acha que Deus não sabe se você vai ser fiel ou não? Para que Ele vai precisar provar se Ele conhece já? Só se prova o que não conhece. Se Deus precisar provar alguém para saber se a pessoa vai ser fiel, então Ele não é Deus. Ele não é o Deus verdadeiro. Ele é qualquer coisa, menos Deus. Mas o Deus verdadeiro, Ele é onisciente. Ele é onipotente, pode tudo, todo-poderoso. Onisciente, sabe tudo de todos, em qualquer coisa, em qualquer situação, passado, presente e futuro. E Ele também é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esse nosso Deus, Ele sabe tudo. Então, Deus não é esse Deus que fica provando as pessoas. Aliás, a Bíblia diz, ninguém sendo tentado, provado, ou testado, diga, estou por Deus sendo testado, ou provado, ou tentado. Não, Deus a ninguém tenta, Deus a ninguém prova. Então, abra os olhos. Se você está passando por algo, é por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Então, procure conhecer a palavra de Deus, tá? Você vai perguntar, pastor, mas essa doença não vem de Deus, vem da onde? É muito simples, a doença vem de Satanás. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Ele fala assim, o ladrão, fazendo uma referência a Satanás, ele só vem para roubar, matar e destruir. Então você tem que reagir ao diabo. O próprio livro de Jó fala isso, Não foi Deus que colocou doença em Jó, foi Satanás. Isso você vê no capítulo 2 de Jó. Então saiu Satanás e feriu Jó com tumores malignos. Não foi Deus que colocou doença em Jó. Foi Satanás que colocou. Quando uma pessoa está no pecado, ela também pode ser vítima de doenças. E não é Deus colocando doença para castigar a pessoa, não. É o Satanás que entra para colocar doença. Você vê isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala a respeito de um crente lá na igreja de Corinto, que estava vivendo na bagunça, na safadeza, e então ele estava sendo entregue para Satanás, para a destruição da carne, quer dizer, a carne ia ficar enferma. Então veja que quem traz doenças é o Satanás e não Deus. Outro ensinamento errado é aquele ensinamento que diz que não existem mais milagres hoje. O tempo dos milagres cessou, o tempo do milagre acabou quando morreu o último apóstolo. Aonde na Bíblia que esse povo tira isso? Mas a Bíblia fala quando vier o que é perfeito, se referindo ao Espírito Santo, De fato, o Espírito Santo é perfeito, porque ele é Deus, Só que a referência não é o Espírito Santo. Quando vier o que é perfeito, significa quando vier a vida eterna, quando a gente estiver na vida eterna. Lá não vai precisar de milagre, lá não vai precisar de cura, porque lá vai ser tudo perfeito. Mas aqui na terra ainda é necessário isso. Então, sim, o tempo dos milagres continua. Os milagres não cessaram. Eles continuam ativos pelo poder do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa que crê no nome do Senhor Jesus, tá bem? Outro ensinamento errado, que falar em línguas não é mais para hoje, que hoje não se fala mais em línguas, Mentira. Esse ensinamento de que cessaram as línguas é mentira. O batismo no Espírito Santo é verdade até hoje. O batismo no Espírito Santo é para todo
aquele que crê, e todo aquele que crê e busca é cheio do Espírito Santo, sim, e fala em línguas quando está orando. Fala na língua dos anjos, em línguas dos homens, inclusive, mas que a pessoa nunca aprendeu a falar, uma língua estrangeira aqui da terra, mas isso é conforme a vontade de Deus. Se o Espírito Santo decidir que a pessoa vai falar numa língua humana, que ela nunca aprendeu, ela vai falar. E se ele decidir que a pessoa vai falar numa língua dos anjos, é isso que a pessoa vai ter. Isso é de acordo com a vontade do Espírito Santo. Isso sim, você não escolhe a língua que fala, mas o falar em línguas é uma verdade bíblica e muita gente está com falta de poder, está ruim na fé, tem só fracasso na vida pela falta de poder do Espírito Santo, porque a pessoa, por ser ensinada errado, não busca o Espírito Santo, não busca o enchimento com ele e fica naquele fracasso espiritual. Qualquer ventinho que dá derruba a pessoa. Outro ensino errado, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, mas a Bíblia não fala isso? Eu li isso na Bíblia. Então eu vou dizer para você, leia de novo porque você não prestou atenção. Em nenhum lugar da Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, porque Jesus precisou de dinheiro. Os apóstolos precisaram de dinheiro, a igreja primitiva precisava de dinheiro. Paulo, apóstolo, pediu dinheiro para as igrejas para fazer a obra de Deus, para ajudar pessoas em necessidade, né? Para ajudar o ministério. Então o dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro é. Aí sim. Né? Então isso significa dizer o quê? Significa dizer que não é pecado você ser próspero. Porque um outro ensino errado que roda por aí é que a pessoa não pode ter prosperidade, né? Até chamam de teologia da prosperidade, né? Fazendo desse termo um termo assim ruim, né? Gente, a Bíblia não fala em teologia da prosperidade, a Bíblia fala em prosperidade. Sim, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Um dos textos, Deus diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então Deus deseja o melhor para a gente, né? Então a prosperidade é bíblica sim, e quando você semeia, você colhe, quando você dizima, você é abençoado, o devorador é repreendido sim, tudo isso é bíblico, mas muita gente está na maior amarração financeira hoje, por quê? Porque foi ensinado que o dízimo ele não é para hoje, que em lugar do dízimo foi deixada a oferta. Aonde que esse povo arruma mentira desse jeito, gente? Ensino errado. O Novo Testamento fala de dízimo e de ofertas, assim como o Antigo também fala. O dízimo é do Antigo Testamento? Sim, ele começou com Abraão, antes da lei de Moisés. Então o dízimo não é da lei de Moisés, ele começou com Abraão e passou pela lei de Moisés e vem até o Novo Testamento, quando Jesus confirma o dízimo, dizendo que devemos fazer isso, quando a Bíblia também diz que Paulo usa o exemplo do dízimo para sustento ministerial na sua primeira carta aos Coríntios, quando Hebreus fala que aqui são homens mortais que recebem dízimos, mas ali onde Jesus está, é ele mesmo que recebe, e o dízimo é fonte de bênção para quem pratica, né? E de fato o devorador é repreendido. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa, essa pessoa falou assim para mim: pastor, eu sou dizimista faz tempo e eu sou prova que o dízimo abençoa, porque nunca me falta nada. Mas uma outra pessoa de uma outra igreja me falou que ela não dizima e que nunca vai dizimar porque o dízimo está errado, aquela coisa. Eu perguntei para a pessoa, como é que vai a vida da pessoa? Ele falou assim: pastor, né? Ela ganha bem e o esposo ganha muito bem, daí uns 6, 7 mil reais por mês, mas vai tudo em remédio, não dá para nada, nunca fica sobrando, uma gastação que é medonha. Pois é, aí ó, tá vendo? Olha como o devorador engana e fica comendo a pessoa pelo outro lado, porque ele não é repreendido, a pessoa não dizima, né? Mas aí, meu amigo e amiga, depende de cada um acreditar em que ensino você quer se apoiar. A Bíblia fala claramente sobre isso. E a oferta não é para substituir o dízimo, não. As duas coisas continuam até hoje. Oferta e dízimo, tá certo? O dízimo é aquela quantia fixa, a 10ª parte. A própria palavra dízimo significa isso. Agora, a oferta é aquilo que você dá do seu coração. Outro ensinamento errado, que Deus escolheu uns para irem para o céu, outros para irem para o inferno, porque Ele já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Meu Deus do céu. A pessoa nem sabe a bobagem que está falando. Deus deu para cada ser humano o livre-arbítrio e tem pessoas que ensinam errado dizendo que a pessoa não tem livre-arbítrio, já está tudo determinado. Mentira! Mentira da grossa! Nós temos sim o livre-arbítrio para escolhermos querer ir para o céu ou não.
Queremos aceitar Jesus ou não, né? Jesus mesmo falou para Jerusalém, olha, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus estava dizendo, Deus estou dizendo, eu quis reunir vocês, mas vocês não quiseram, né? Então, a salvação, ela está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo, infelizmente, crê, não é? Infelizmente, tem pessoas que não aceitam a salvação em Jesus. Paciência, fazer o quê, né? Mas para quem aceita, a pessoa então recebe a salvação, tá bom? Isso significa o quê? Que Deus te ama muito e quer te abençoar demais. Há muitos outros ensinamentos errados por aí, tá? Mas vigia sempre, procura sempre entendimento na palavra de Deus, tá bom? Com o ensino sadio e a sua fé sempre vai ficar forte. Vamos fazer uma oração a Deus agora? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí? Tem pessoas que ensinam errado dizendo que é errado colocar um copo d'água, né? Não, um copo com água pode ser colocado sim, porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom e sendo recebido com ação de graças, nada é recusável porque é santificado pela oração e pela palavra. Um copo com água pode ser santificado para uso do benefício da pessoa e esse benefício da pessoa é para a glória de Deus. Amém? Falemos com o Pai Celeste então. Pai Celestial, Pai Bendito, Pai Santo, muito obrigado por este dia e por este momento. Te peço, meu Senhor amado, abençoa essas vidas que estão orando comigo agora. Abençoa para essa pessoa que está enferma, tirando, meu Deus, a enfermidade que há no corpo dessa pessoa, tirando o sofrimento, tirando a dor, tirando, meu Pai, esse caroço, esse tumor. Faz uma obra de limpeza nesse corpo, Senhor. Purifica o sangue, purifica os ossos, restaura os órgãos internos, faz com que haja um milagre nessa vida. Pai, abençoa essa família que está sendo apresentada a Ti, abençoa esse casal, protege os filhos dessa pessoa, Pai, abençoa o trabalho dela, abre uma porta de trabalho também e finalizando esta oração, Pai, te peço, abençoa este copo com água e no beber desta água que essa pessoa receba o seu milagre, a sua bênção e tudo isso seja para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, amiga e amiga, a água já está consagrada, beba pela fé. Veja esse vídeo novamente e fique atento com o ensinamento correto, tá bem? Deus abençoe a você grandemente nesse dia e até o próximo vídeo.